Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Louvamos a Deus porque a gente pode cantar em toda circunstância. E a gente pode louvar o Senhor em toda e qualquer situação. Que bom, só um crente pode fazer isso. Porque crê em Cristo Jesus, porque tem fé em Jesus. Nem tudo... às vezes dá uma vontade de prometer, olha, eu vou prometer para você que você nunca vai ter problema na vida. Esse poder a gente não tem. Mas uma coisa é certa, nunca vai faltar Deus para a gente enfrentar o que a gente precisa enfrentar. E Deus fala conosco por meio da sua palavra. Convido você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Até o versículo 15. De Colossenses 12 a 15 diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. A minha oração é que Deus dê fé no nosso coração para a gente crer na palavra dele. A minha oração é que Deus nos faça mais atentos à palavra e a palavra renove as nossas convicções. E uma vez que a palavra, quando ela renova as nossas convicções, o nosso fardo fica leve e a gente fica renovado na caminhada para seguir Jesus. Irmãos, quando Paulo escreveu esse texto para os irmãos de Colossos, a preocupação dele era exatamente como viver num mundo sem Deus cheio de paz. Como viver num mundo que não tem paz cheio de paz. Difícil. Só é possível por causa do Evangelho. E ele já vem numa série dos versículos que nós temos meditado nas semanas passadas, ele já vem exortando a igreja a pensar éticas e virtudes cristocêntricas que vão gerar em nós éticas específicas que refletem a vida de Jesus. Isso tem uma base para o nosso coração. A Bíblia nunca vai chegar para você e diga faça. A Bíblia vai dizer Jesus deixa ele ser na tua vida e você vai fazer. A Bíblia nunca vai dar uma receitinha de lições que você faz para parecer crente. A Bíblia vai dizer, Jesus quer ser revelado na tua vida. Morra cada dia e que Cristo viva, e onde Cristo vive, onde Ele está, aí Ele se manifesta. E como Ele se manifesta? Ele se manifesta com as virtudes que caracterizam a vida dele. As pessoas hoje não vão ver Jesus andando lá na Galileia, realizando milagres, e ele ensinando e as pessoas dizendo, nossa, mas que ensino, que arde o nosso coração. Mas vão ver Cristo em você, Cristo na minha vida, Cristo em cada um de nós, pequenos Cristos espalhados por este mundo, manifestando a pessoa dele, o bom aroma, palavras das Escrituras para falar disso, a luz de Jesus onde quer que a gente esteja. Por isso, irmãos, longe de Deus chegar e pôr o dedo no nosso nariz e dizer assim, ou faça isso e aquilo, Deus vem ao nosso encontro nessa noite dizendo, deixe Cristo nascer em cada um de vocês. Hoje é Natal. Eita, errou, pastor? Não, todo dia é Natal. Hoje é Natal, nascer Cristo dentro de nós. Cristo se manifestar na nossa vida e a gente dizer, que bom, Jesus está aqui, Ele nasceu na minha vida. E aí, especificamente, esse texto tem duas lições para o nosso coração. Nosso coração. Diferentemente das outras semanas, esse texto tem dois, mas a primeira são coisas que a gente já vê e cansa de ver a palavra dizer e dizer. E às vezes eu digo assim, Deus, por que a palavra fala tanto? É porque a gente precisa ouvir. E por que a palavra direciona tanto a gente para as virtudes cristocêntricas? Porque a palavra de Deus, ela quer nos ensinar a olhar mais para Jesus.
e focar a nossa vida mais em Jesus. Tirar os olhos de nós, das circunstâncias e dos outros. E lembra-se de Josafá, quando ele estava numa peleja, numa luta muito grande, e o exército vindo, mas ele teve uma linda confissão, gente. Ele disse: Deus, o exército está vindo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Onde está o teu olhar? Onde está o meu olhar? Nem sempre Deus vai tirar o exército de vir contra você. Mas a exemplo de um servo, Josafá, falho como eu e você, ele disse: Deus, devemos dizer, os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Vamos olhar para Jesus. Vamos focar a nossa vida em Jesus, virar vigor para você, virar alegria para o triste, força para o fraco, alvo para aquele que está vivendo a vida no automático, planos, revisão de planos para aquele que não sabe qual decisão tomar. É a partir de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, o texto diz que uma vez que Cristo é, e tudo que ele já falou que Cristo é nos capítulos anteriores, a palavra de Deus nos desafia a gente se revestir de Cristo, se revestir como um eleito de Deus. Na versão que a gente leu, não usou especificamente esta palavra, mas disse como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de uma série de coisas. Se nós somos povo escolhido por Deus em Cristo Jesus para vivermos a vida de Jesus, a palavra de Deus desafia você e a mim a gente se revestir como povo que ele decidiu chamar para si no Filho dele. Você não é fruto de acaso, eu não sou fruto de acaso, nós somos sonhados por Deus, a nossa salvação começou na eternidade. A gente não entende isso porque a nossa mente é limitada, mas ele fez todas as coisas em Cristo Jesus lá na eternidade, antes de inventar o tempo e o espaço. E hoje nós estamos aqui no tempo e no espaço por causa dessa bênção que é essa escolha que Deus fez. Por que que ele escolheu? Para que ele escolheu? Escolheu a gente para a gente viver a vida de Jesus. E isso tem desdobramentos para nós. Como se Paulo estivesse dizendo, a ideia é, sejam na prática. Vamos viver como povo escolhido de Deus na prática. E como que povo escolhido de Deus, que ele fez isso em Cristo Jesus, pelo amor e graça que tem no seu coração, vive? Aí a palavra é muito prática para cada um de nós. Viver como um povo de Deus tem implicações, irmãos. Dizer que nós somos crentes, evangélicos, dizer que nós... Evangélico, não estou falando o nome social que se usa para nos definir. Mas dizer que nós professamos a fé em Cristo Jesus e no seu evangelho, que confiamos no evangelho de Jesus, tem um jeito de ser manifesto no mundo. Ah, mas eu queria... Sei lá, como que você queria que fosse? Eu talvez, não quero falar, mas cada um deve ter um jeito de gostar, mas a palavra de Deus diz que não é nem o teu nem o meu. É o jeito que as Escrituras dizem, que é o jeito que Jesus é. E é esse Jesus que o Espírito de Deus quer gerar mais na sua vida e mais na minha vida. Vamos ser na prática? O que, pastor? Não falei ainda. Vamos ser na prática? Primeira coisa, para a gente ser na prática. E olha, irmãos, todas essas coisas, não dá para você falar, tranquilo, pastor, ponto número 1, eu sou. O 2, deixa para o outro ser. Se sobrepõe. É como você puxa um, vem todo mundo. E onde está um, estão todos. Então, primeira coisa que a palavra de Deus chama você e a mim nesta noite para a gente ser na prática, na verdade, é a gente ser crente cristão que tem um coração compassivo. Que tem um coração compassivo. E um coração compassivo, irmãos, é mais ou menos, na prática, não funciona assim. Ah, eu decidi ter dó de alguém. Vou ter pena daquele irmão, porque aquele irmão ele é digno de pena, tadinho. E aí a gente vai começar a pontuar qual é o mais necessitado para a gente ter um coração compassivo. Não. Coração compassivo nas Escrituras significa que a gente só vai ter um coração compassivo quando a gente tiver afeição por Jesus.
O coração compassivo não nasce em você olhar a necessidade do outro e dizer, deixa eu dar uma ajuda. O coração compassivo nasce, na verdade, do nosso amor por Cristo. Quando a gente ama Cristo, a gente diz, Deus, eu estou sensível à necessidade do meu irmão. Parece que quanto mais próximo do Senhor, mais sensível à realidade do outro eu fico. É mais ou menos, irmãos, mais ou menos não, é exatamente, mais ou menos seria caso nosso, mas na Bíblia é exato. Lá em Gênesis, quando, lembra do José, que foi traído pelos irmãos, passou um monte de situação difícil na vida, e aí Deus colocou ele numa situação de liderança lá no Egito, e aí os irmãos, numa circunstância do mundo, os irmãos vão para lá para obter ajuda, e aí ele dá de cara com os irmãos dele, a primeira coisa que ele sente quando vê quem o traiu, e agora ele tendo condição de ajudar, não foi a necessidade. O texto diz que ele teve um negócio dentro dele. Ele sentiu ali dentro, tanto que ele falou, dá um tempo. Benjamim foi lá, chorou e voltou. O que eu faço? Meu coração se compadeceu de quem me traiu. Irmãos, isso não nasce pela necessidade do outro. Isso nasce da nossa afeição por Cristo. Porque quando a gente está próximo de Cristo, você olha a pessoa que te traiu e diz, Deus, eu não tenho vontade de revidar. Eu estou constrangido agora que eu vou perdoar aquele que me traiu, porque foi isso que o Senhor fez comigo. É tanto constrangimento e quebrantamento que a gente diz, Deus, meu coração, ele está pronto. Que bom poder me compadecer de alguém como o Senhor se compadece de mim. Entende isso, irmãos? É você se ver como a afeição de Cristo por você e dizer, Deus, o Senhor se compadeceu de mim quando eu te traí. Quando eu pisei na bola, quando eu errei, quando eu fiz alguma coisa. E não é a gente chegar lá e como aquela música... eu andei errado, eu pisei na bola, não é mais amado que marzão, mas a gente aprende, a vida é... Não tem isso de aprender e a vida é uma escola, não é assim que se faz com uma... Não, muito pelo contrário, é dizer, Deus, o Senhor de fato me alcançou. E quando a gente é alcançado, irmãos, por essa graça de Deus, que perdoa os nossos pecados, a gente olha quem nos traiu, com as entranhas das nossas fraquezas, e a gente pode dizer, pois se Cristo se compadeceu de mim ali na cruz, por que eu não vou me compadecer de quem errou comigo? Você e eu não somos menos pecadores do que ninguém. Paulo disse que dos pecadores ele era o maior. Irmãos, que a exemplo de José, a gente possa olhar e dizer, Deus, eu quero me compadecer, obrigado por me compadecer de quem não se compadeceu de mim. Entende isso, irmãos? É a alegria que um coração compassivo tem de dizer, Deus, obrigado, porque longe de Jesus eu ia me vingar, mas em Cristo Jesus eu posso me compadecer. A palavra de Deus diz que vamos ser, na prática, bondosos também. Se nós somos compassivos, nós somos bondosos. E a bondade é um atributo de Deus. É a benevolência do coração. A bondade, irmãos, é o oposto do perverso. O bondoso esse é Jesus. Tudo isso é Jesus. A pregação de hoje tem que nos fazer olhar para Cristo e dizer, Senhor, o Senhor é lindo. A pregação de hoje, a palavra de Deus nos faz olhar para Cristo e dizer, obrigado porque eu posso te ver. Revelado nas Escrituras. Teu coração é benevolente. Teu coração é bondoso, teu coração não é perverso. E um coração perverso, irmãos, é aquele que não consegue se desprender dos vícios do olhar para o outro. Ele é malicioso, ele já é viciado em olhar aquela pessoa e dizer, aí... eu não espero nada. E não é para fazer erro virar verdade ou vista grossa. Mas um coração bondoso é aquele que vê pecado na vida de alguém e diz, Deus, eu não cesso de orar para que haja redenção aqui.
Não é à toa que você vê mães orando por filhos a vida toda, mulheres orando pelos maridos que não confessam a fé em Cristo, maridos orando pelas mulheres, pedindo, Senhor, traz redenção para a minha mulher, para o meu lar, para o meu trabalho, onde eu não cesso de orar, pedindo que o Senhor, por favor, que a tua benevolência em mim me leve a orar. Um coração benevolente, bondoso, é aquele que sabe olhar a feiura do pecado do outro. Sabe olhar o erro do outro e dizer, Deus, mas eu sei que Jesus é santo. E se Cristo estiver aí, onde tiver fé, tem esperança para a salvação. Irmãos, vamos pedir a Deus um coração benevolente. Pedir a Deus que tire de nós o olhar malicioso, o olhar perverso de dizer, eu não acredito mais nessa pessoa. A gente não pode ter expectativa em pessoas, mas no Evangelho de Jesus, sim. E sermos puros no Evangelho de Cristo Jesus. Se você não é bondoso e eu não sou bondoso, a gente não tem coragem de recomendar um ao outro. E às vezes a gente não tem coragem de recomendar um ao outro pelas nossas próprias razões do coração. Eu não recomendo aquela pessoa. Não recomendo, tenho 1000 razões contra ela. Tenho 1000 razões contra ela, não no zelo pela vida. Não na exortação mútua, chamando para a verdade do Evangelho. Mas dizendo, ela é dispensável para mim. Jesus Cristo morreu por vidas. Jesus morreu por vidas, irmãos. Jesus morreu para salvar a gente. E é por isso que nós estamos aqui, um coração benevolente como é o dele, se compadece de gente. É benevolente com pessoas que precisam da graça de Deus. Vamos ser, na prática, humildes. A gente já tem falado em várias passagens das Escrituras do que é humildade. Mas especificamente aqui em Colossenses, Paulo aplica o conceito de humildade, que é um coração centralizado em Deus e sua palavra, o oposto de um coração dividido entre o que eu acho que a Bíblia diz. Mas Paulo aplica especificamente aqui a humildade especificamente na relação com o irmão. Vamos nos humilhar diante de Deus, isso é fato, mas ele não desenvolve, ele tem isso como pressuposto. Agora eu estou falando especificamente da humildade que me leva a me sujeitar ao irmão. Seja ele minha mulher, meu marido, meu patrão, meu empregado, que professa a fé em Cristo, meu inimigo, que não deveria ser. E nesse sentido, Paulo exorta a igreja a gente a ter modéstia em relação a gente mesmo e saber considerar o nosso irmão. Saber considerar o nosso irmão. Por quê? Por uma única e simples razão. Ele é obra de Cristo Jesus, assim como eu. A obra de Deus está sendo feita na vida dele. E eu me submeto a essa obra. Quando a gente vê Paulo falando a mesma coisa para os irmãos de Filipos, a gente já disse isso aqui em outras passagens, em outra meditação, Paulo diz exatamente isso, cada um considere o outro superior a você mesmo, e ninguém atente somente para o que é teu, mas também para o que é do outro. Irmão, só pode fazer isso quem é humilde. O humilde é aquele que diz, mas espera aí, Deus me deu isso, e deu aquilo para me rir. Não adianta nada eu cumprir a minha parte, eu não estou nem aí para o que ela vai fazer com a parte dela, porque na verdade a parte dela no corpo de Cristo me diz respeito. Eu me interesso também por isso. Eu reconheço que o que ela tem de Jesus para me dar, eu não tenho para me dar. Irmãos, nenhum dom é para você mesmo. É por isso que Paulo fala, olha, quando for buscar os dons, busque os melhores. E até entra naquela questão do dom de língua, diz o dom de língua é para você mesmo. Mas a beleza de um dom é quando você usa, e todos os dons é para o outro. É para você dar Jesus para alguém. E alguém tem um outro dom que dá Jesus para você. E assim a gente vai se edificando mutuamente. E a gente vai crescendo e se ligando um ao outro, e em Cristo Jesus, o cabeça do corpo. Por se um para, ele para de dar. E geralmente, quando alguém para de ser servo com relação ao seu lugar no corpo, a gente fica chato para receber também.
É muito difícil. Às vezes você diz assim, olha, quando você tem consciência do teu lugar no corpo, você quer estar ali, mas você diz, Deus, usa alguém para me abençoar também, que eu preciso receber Jesus de alguém. Eu quero ofertar Jesus, mas eu também quero que aquilo que o Senhor deu, dê Jesus para mim, também seja usado para partilhar Jesus com alguém. Quando a gente é ferido na humildade, o oposto da humildade é o orgulho, a gente não quer, eu não preciso receber nada do Davi, e também não estou preocupado em dar de Jesus para alguém. Aí a gente não quer receber e também não quer dar. Paulo está dizendo, vamos ser na prática o que Cristo é. Como viver Jesus? Com humildade. Dando Jesus do jeito que ele deu para você dar. Mas também recebendo Jesus do jeito que ele deu para outra pessoa dar Jesus para você. É isso que nos une. É isso que nos edifica. Irmãos, a igreja é um lugar de pessoas humildes. E por que nós somos humildes? Porque Cristo é manso e humilde de coração. Vamos ser na prática humildes, irmãos. Deus nos uniu para a gente se conhecer e conhecer os nossos dons que o Espírito de Deus deu. Você diz assim, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu usando essa palavra no possessivo, mas sem egoísmo nenhum. Eu não sei, pastor, qual é o meu dom. Calma, mas ele está. Efésios 4:7 diz que a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Quando? Na redenção. Mas como que eu vou descobrir? Na medida em que você é abençoado pela palavra, pelo ensino, pelo pastoreio, pelo evangelismo, pela vida nos dons ministeriais, Efésios 4:11, a gente vai descobrindo o nosso lugar no corpo e vai dizendo, uau, e não é que Deus me fez assim mesmo? Não foi esse lugar que o Espírito de Deus me plantou no corpo de Cristo? Descobrir isso é uma bênção, irmãos. Descobrir isso é uma alegria. Descobrir isso é parar de criar expectativa em coisas e pessoas dizer, Deus, obrigado porque Cristo está aqui, eu quero dividir Jesus com a igreja. Quero dividir Jesus Cristo e quero receber Jesus Cristo dele, porque de diferentes maneiras o Espírito de Deus vai dando a graça para cada um e ele vai partilhando Jesus comigo e eu também entro nessa, de dar e receber a Cristo. Para isso nós precisamos de amor e de humildade. Portanto, vamos repensar nossa vida hoje. Qual é o teu lugar no reino de Deus? Qual é o lugar que o Espírito de Deus plantou você no corpo de Cristo? Qual é a tua identidade funcional de serviço que a redenção te deu? Isso também faz parte da salvação, irmãos. A gente tem a tendência de achar assim, eu já aceitei Jesus, é um grande mudei. Agora eu me converti, uma bênção. Servir em ministério é para a vida futura. Como se eu precisasse... É lógico que a gente precisa de maturidade para isso. Conhecimento bíblico, graça de Deus, Espírito de Deus nos encher. Mas isso, irmãos, nos foi dado no dia que você aceitou Cristo e creu em Cristo e Ele colocou um lugar para você no corpo. Agora a gente tem a vida toda para descobrir e aperfeiçoar, e aperfeiçoar, e aperfeiçoar, e aperfeiçoar com a palavra e com o Espírito Santo. Portanto, há uma chamada de Deus calorosa para o nosso coração. Vamos nos humilhar. Diante de Deus, isso é pressuposto. Mas também, diante dos irmãos, dizer, por favor, eu preciso de Jesus na tua vida. E humildemente, eu tenho Jesus para dar para você. Eu quero dar com amor. Vamos fazer isso. A palavra está dizendo, sejam na prática. Não adianta a gente identificar o dom para nós. Pastor, eu sei que meu dom é uma bênção. Nossa, eu estou orando em casa, meu coração ferve, e ferve mesmo, meu também ferve. Ferve de amor, desejo, mas na hora de exercer é difícil, porque, lógico que é difícil, gente. É difícil, para todo mundo é difícil. As trevas se levantam, tem um monte de dificuldade. Mas o amor de Deus e a humildade diz, eu vou me submeter, eu vou ofertar. Eu também quero receber. Tenha coragem. Confie no Senhor. Dependa da graça de Deus. Aceitemos a humilhação diante de Deus e sirvamos aos outros, servindo a Cristo. Nos submetamos hoje às pessoas. Vai lavar o pé de quem precisa de lavar, já a água está lá, a bacia está lá, o outro está com o pé sujo, você sabe usar aquela água, vai lá e lava. Deus é com você.
Mas e se não gostar da lavagem? Problema dele, mas lave. E eu, o que eu faço com o meu pé sujo? Cristo escolheu alguém para servir você também. Irmãos, que nós não tenhamos carência e necessidade de dons no corpo, porque isso é negligência nossa. Porque o Espírito Santo já conferiu. Nós é que precisamos nos humilhar e dizer, eu estou pronto para servir Deus. E aceitar que o Senhor quer usar pessoas. A obra, Ele já fez. A gente é que tem que ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero ser o primeiro deles, junto com vocês, a ouvir o que o Espírito diz a nós, um pedacinho da sua igreja. Ele quer te usar. Ele quer me usar. O poder não está em nós. É dele, mas Ele colocou em vasos de barro. Sejamos humildes. Vamos ser, na prática, mansos. Já falamos disso em outras passagens, quando fizemos meditação em Efésios. Mas a palavra de Deus diz que a mansidão, irmãos, isso é só Jesus que tem. Eu digo a vocês que na quarta-feira, quando eu estava meditando esse texto, de novo, eu falei, Deus, é muito difícil. Irmãos, a mansidão, sabe o que é? É alguém soprando vento tempestuoso na tua cara e você dizendo, eu estou sentindo a tempestade, mas eu não vou reagir a ela. Não é a tempestade, mar bravio, ó mestre, o mar se revolta, naquela a gente canta, e as ondas nos dão pavor, a situação... Não, é vento de pessoa na tua vida. É vento de alguém que foi posto para soprar na tua vida para te provocar. E aí a gente sabe se curvar diante da provocação, diante de Deus, em situações específicas de provocação. Irmãos, isso é só por Jesus. Isso é Jesus na cruz. Isso é Jesus na cruz. As pessoas o provocando, as pessoas o instigando a fazer muitas coisas, e eles curvado diante de Deus, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Isso é mansidão, irmãos. Irmãos, nós não nascemos assim. Você não nasceu assim. Quando o vento sopra, o vento da provocação sopra na tua cara, na minha cara, por mais calminho que você seja, por mais bonzinho que você seja, docinho, por mais melancólico e passivo que você seja, vai chegar uma hora que você vai dizer, não, chega. Chega. Ou você revida ou você se maltrata, mas alguma coisa explode. É só Jesus que diz, Deus, eu me curvo diante do Senhor, não envergonha. E nem envergonha diante dos homens, mas certo da tua vontade. Eu me curvo diante do Senhor, na provocação que estão fazendo para mim. Está errado, é pecado, mas eu me curvo diante do Senhor, e eu não vou pecar, como estão pecando comigo. Irmãos, vamos sonhar com isso? Vamos sonhar com essa transformação? Vamos sonhar com esse desejo, porque Satanás sabe usar circunstâncias e pessoas para soprar. Às vezes, a gente costuma dizer devocionalmente que as pessoas dão lugar. Devocionalmente não, a gente diz na vida cristã, irmão, não dá. E às vezes as pessoas dão lugar. E aí, Satanás se aproveita, parece que é para esbofetear a nossa cara. E às vezes a gente tem que saber, lembrar do texto de Paulo em Coríntios, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás viesse aqui, mas ele disse, a minha graça basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sejamos na prática mansos. Jesus é manso e humilde de coração. E ele diz que a mansidão nele, nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Pense comigo, se todas as vezes que o vento da provocação sopra sobre a tua vida, você está lá em paz. Imagina, pastor, toma bênção. Olha, me provocam, eu revido, eu me vingo e durmo tranquilamente. Nossa, eu não tenho úlcera, eu não fico nervoso, a minha vida é uma bênção, eu louvo a Deus, canto que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu abençoo. Não é, irmãos. Não é. Nunca a gente vai estar vivendo longe da mansidão e paz no coração. A gente fica com o coração perturbado. Pode estar tudo bem aos olhos dos outros, mas dentro de você está em guerra.
Dentro de nós estamos travando uma luta muito grande. E a gente diz, Deus, eu preferia ter me humilhado, porque eu teria a paz de Cristo, do que tá tudo bem e eu estar perturbado dentro de mim, me sentindo sozinho, longe da bênção de Deus. Sejamos na prática mansos. Sejamos na prática. Não canse não, irmãos. Não canse, porque é bênção para nós. Sejamos na prática longânimos. É outra palavra que ele usa. E a longanimidade está junto com a mansidão. Se sobrepõe à mansidão. Por isso que eu não vou falar muito, mas eu vou citar o exemplo de Oséias. Só não, vamos citar o exemplo de Oséias. O exemplo de Oséias, no Antigo Testamento. Que Deus fez ele viver a mensagem, que é aquilo que o povo fazia para Deus. Deus falou, você vai viver tudo com a tua mulher. Ela vai te trair, você vai perdoar. Ela vai te trair, você vai perdoar. E é isso que o povo faz comigo. A gente ser longânimo significa que a gente não precisa ceder à violência para resolver a situação. Irmãos, às vezes a gente é violento nos sentimentos, violento nas palavras. Não é violência só física, mas a gente é violento. A gente tem uma fúria dentro de nós com coisas que a gente poderia dizer, Deus, eu quero aprender a ser longânimo, a jogar essa fúria lá para o fim. E é por isso que, por fim, nesses desafios de virtudes que caracterizam o caráter de Jesus, e que o Espírito de Deus quer usar a palavra para plantar isso no meu coração e forjar isso na sua vida e na minha vida, ele termina dizendo, vamos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. A melhor maneira da gente suportar um ao outro é como? Se perdoar mutuamente. E como que a gente se perdoa mutuamente? Quando você é perdoado por Deus. Quando a gente é perdoado por Deus, se vê como pecador diante de Deus, perdoar não é um fardo não, irmãos. É uma bênção, é uma alegria. Você diz, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a tua palavra, mas o Senhor me perdoou. O Senhor tratou meu erro, o Senhor me limpou, o Senhor me curou. Se teve jeito para mim, tem jeito para o outro. Com o perdão que o Senhor tem me dado, eu quero perdoar. Irmãos, a dificuldade de perdoar, às vezes é porque a gente não se vê como pecador diante de Deus. Porque quando a gente se vê como pecador diante de Deus, diz, eu também falho. E o Senhor mede a minha falta e recomeça comigo por um caminho de santidade, automaticamente o Senhor nos ajuda a perdoar. E é por isso que quando Paulo termina essa primeira chamada para a gente se revestir, ou seja, ser na prática, a gente poder ter essas virtudes cristocêntricas, compassivos, bondosos, humildes, mansos, longânimos, e suportando e perdoando uns aos outros, tudo isso, irmãos, está ligado à pessoa de Cristo. E, acima de tudo, ele diz, olha, o que vai viabilizar isso, eu queria que você guardasse isso no teu coração. O que viabiliza ser humilde, manso, longânimo, suportar um ao outro, perdoar um ao outro, é o amor. O amor é o vínculo, ele é de fato aquilo que é o elo, uma corrente que vai passando pela mansidão, longanimidade, une tudo isso e projeta na vida do crente. Por isso, irmãos, a gente precisa buscar ao Senhor, buscar Cristo Jesus, porque o amor de Deus nos une, o amor de Deus nos fortalece, o amor de Deus, ele deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente mesmo, deve ser o propósito e o alvo de todo crente. Irmãos, quando a gente ama, a gente é fortalecido. Quando a gente ama a Deus e a gente permite que o amor dele seja derramado no nosso coração, a gente tem vigor de viver a vida cristã. A gente vive renovado. É como se a gente olhasse para aquela pessoa e dissesse assim, puxa, mas ele é aquele lá, ele ama, tá tudo... As coisas se levantam na vida dele e diz, bom é o Senhor. A gente circulou essa semana um texto do Shed nas mídias aí, no mundo virtual, de que o vídeo e depois as frases isoladas, dizendo, eu nunca tinha sofrido tanto na minha vida, mas que alegria poder sofrer tanto como eu tenho sofrido. Irmãos, por que a gente pode dizer que a gente gosta de sofrer assim? Porque o amor de Deus deixa as coisas leves. Amar a Deus fortalece a gente. E amar a Deus fortalece a gente para amar o irmão. E aí a gente consegue ver mansidão, longanimidade, humildade, suportar um ao outro, perdoar um ao outro. E a gente vai se libertando de rancor, de tristeza, de mágoa, de ira, de um monte de coisa que escraviza e rouba a paz do nosso coração.
Vamos ser na prática. Nós estamos terminando esse ano. Está no momento da gente fazer retrospectiva. Se é que você faz isso nesse momento, ou faz o ano todo, ou todo dia. E a gente também pensar como vai viver a vida. Irmãos, nós vamos colocar como alvo, Deus, eu quero amar. Eu preciso aprender a amar. E preciso aprender a ser amado. Irmãos, vamos pedir que Deus Ele já revelou o seu amor em Cristo Jesus lá na cruz. Mas que esse sacrifício de Jesus ecoe dentro de nós pelo toque do Espírito. Vamos permitir o amor de Deus nos inundar. E o amor de Deus renovar a nossa vida. Renovar a nossa vida para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente se livrar de fardo e a gente viver a vida leve. Vamos nos abrir para receber o amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus e é derramado em nós pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5. Vamos pedir isso, Deus, derrama o teu amor. Me enche de amor, o amor de Deus. O amor fortalece, irmão. Você está fraco. Eu estou fraco. Você está sem forças para viver a vida cristã e desempenhar o teu ministério. Você está sem perspectiva na vida para continuar as obras, aquilo que Deus iniciou na tua vida. Busque o amor de Deus. Busquemos nós nesta noite aqui. Deus derrama o teu amor. A vida cristã é uma vida de novidade de vida, irmãos. É uma vida de renovo. Como resultado de viver na prática, de ser na prática, que foi a primeira lição com todas essas virtudes, a palavra de Deus nos diz que o resultado disso qual é? Paz. Descanso. Paz e descanso, irmãos, é tudo que a gente quer. Irmãos, sem humildade, sem mansidão, sem amor, sem perdão, sem suportar situações mal resolvidas, a gente não tem paz. A gente não tem contentamento no coração. A gente vive fugindo, tem medo de ser descoberto. A gente tem medo de alguém pegar, meu Deus do céu, não posso encontrar aquela pessoa, porque se ela me encontrar agora, eu estou numa fraqueza hoje, que ela, se ele aparecer aqui hoje, eu não sei, não sou responsável pelos meus atos. Irmãos, quando a gente vive na prática como um eleito de Deus, em Cristo Jesus, com essas virtudes que o Espírito de Deus nos dá poder, é Ele que realiza em você isso. Mas o realizar do Espírito, irmãos, começa com a consciência bíblica e a dependência dele. Por isso, irmãos, a gente não pode sair daqui hoje dizendo, Deus, então, estou informado de Bíblia, beleza, obrigado, foi ótimo. Entendi, beleza, entendi. Nossa, posso até escrever, recomendar, vou passar o link lá para alguém ouvir, que aquela pessoa está mais necessitada que eu. Não, irmãos, a gente tem que sair daqui hoje dizendo, Deus, por favor, eu não quero mais, eu quero paz na minha vida. Mas eu não quero paz de apatia e indiferença. Eu quero paz, uma paz que seja cristocêntrica. Eu não quero dever nada para ninguém. E não quero ter dívida de alguém comigo. Não quero um débito no meu coração com nada, nem com ninguém. Eu quero paz. Quero paz. Eu quero ter no meu coração essa paz que governa. Paz que governa, irmãos, e conforme a palavra de Deus nos diz, essa paz faz a gente ser grato. Termina com gratidão. Paz e gratidão. E gratidão, irmãos, é você não precisar cobiçar nada e você estar satisfeito com aquilo que Deus fez na sua vida. Deus, eu estou feliz com o progresso do outro. Estou feliz porque o Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor deu mais luta para mim e mais bonança para ele. Depois, um momento, o Senhor me deu mais bonança e mais luta para ele. Mas, Deus, não tem problema, eu estou feliz porque eu estou satisfeito com o teu propósito para a minha vida. Por isso, irmãos, que a gente saiba que ingratidão é falta de satisfação com a vontade de Deus. E Paulo diz que isso aí é isso que caracterizava a vida pagã. Sempre em busca, sempre olhando para cá, para lá, mas nunca dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor fez isso.
Por isso, irmãos, eu termino esse sermão me dirigindo a vocês especificamente e diretamente para o nosso coração. De tudo que você tem feito e eu tenho feito, de tudo que você não tem feito, de tudo que eu tenho falado e pensado, e você também, nós podemos dizer: Deus, eu estou em paz. Estou em paz com isso. Todos os sims e nãos que nós dissemos, toda palavra que nós dissemos ou não dissemos, todas as atitudes que tomamos, nós temos a paz de Deus. Que ela seja o árbitro no nosso coração. Que não seja aquele discurso vendido e dizer: estou em paz, irmão. Matei, mas eu estou em paz. Não. Deus, eu estou em paz, porque eu senti a fúria soprando na minha cara. Mas o Senhor me deu graça para eu me curvar diante do Senhor. Eu senti, Deus, o orgulho bater de dizer: eu não vou dar e também não quero receber. Mas eu percebi que o teu amor me levou a me inclinar diante de pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Deus, que quando a gente olha o outro que traiu, e a gente possa dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor foi compassivo. Irmãos, a pergunta de Deus para mim e para o seu coração é: você está em paz? Cristiano, você está em paz? Você que está aqui na Fonte Sicário hoje, você está em paz? Eu estou em paz. A paz de Cristo está no meu coração. Você está em paz no teu relacionamento conjugal? Eu estou em paz no meu relacionamento conjugal. Estou em paz com a minha mulher está em paz comigo, em paz com os meus filhos, com a minha mãe. Você está em paz com o teu patrão, com o teu empregado, com a empresa que você trabalha. Você está em paz. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Você está em paz com as pessoas que Deus colocou na tua vida? Você está em paz com Deus? Com o ministério que Ele te deu, o ministério que Ele me deu, o ministério que Ele deu a outro? Essa é uma pergunta que Deus nos faz nesta noite. Como a gente vai responder? Vamos ser na prática. O que eu faço, pastor? Como é que brota? Onde é que faz a mansidão brotar? Ela está em Cristo. Corra abundantemente. Venha. A palavra de Deus diz em Isaías 55, vai lá, compra sem dinheiro. Beba abundantemente, porque Ele tem muito. Há bastante de Jesus para cada um de nós. Jesus é um rio de águas vivas, que jorram dentro de nós, pelo poder do Espírito. Está pobre? É necessitado? É assim mesmo, é graça. Compra sem ter dinheiro nenhum. Ele não disse isso para a igreja de Laodiceia? Eu te aconselho, compra ouro de mim. Compra colírio de mim, porque eu vou te fazer ver. Pega minha roupa, está de graça. Se vista de mim. Longe de Jesus, nós somos miseráveis, pobres, cegos, estamos nus. Que a gente se revista de Cristo. Longe de Jesus, a gente põe Jesus para fora. Põe Jesus para fora do casamento, põe Jesus para fora da igreja, põe Jesus para fora do ministério e usa o nome dele. Mas com Cristo Jesus, a gente compra de graça. Vamos ter um momento de oração, irmãos? Queria te convidar a ficar em pé. Queria que nesse momento, como se a palavra de Deus diz que Jesus é o general, né? Essa é uma figura dele no Antigo Testamento, que ele é general de guerra. Nunca ele iria mandar soldado para a guerra sem passar a revista, sem revistar o seu exército. Nós somos o exército de Deus. Nós somos soldados do reino de Deus. Mas Jesus não vai nos mandar para a batalha sem antes revistar o nosso coração. A minha oração nesta noite é que Jesus passe a revista na minha vida e a tua vida. E que Ele veja se nós estamos em paz. Em paz com Deus. Em paz com o nosso irmão. Em paz com tudo que Ele nos fez. Irmãos, vamos ter um momento de confissão. Vamos ter um momento de autoexame. Vamos ter um momento de introspecção com a luz do Espírito de Deus. A luz que é Jesus, o Espírito de Deus iluminando a nossa consciência pela palavra. Para que a gente possa orar e confessar. E para que a gente possa sair daqui em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Queria que você ficasse à vontade para fazer isso na presença de Deus.
O Senhor está aqui, porque nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Deus, a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E que nós fomos justificados pela obra de Cristo Jesus e nós temos paz com o Senhor. Deus, nós clamamos um coração crente para entender a justificação de Jesus e para entender e viver essa paz com o Senhor e paz com os irmãos. Deus, nosso coração está cansado de sofrer por falta de paz. Nosso coração está cansado, Deus, de sofrer por falta de longanimidade, mansidão, por falta de suporte um ao outro, de amor, de perdão um ao outro, por falta de unidade, por falta de um monte de coisa. Isso tira a nossa paz. Isso traz guerra, isso traz, Deus, coisas horríveis. Isso nos faz pensar coisas horríveis, desejar coisas horríveis. Isso faz a gente se alegrar com coisas que não são dignas de alegria. Isso faz a gente se satisfazer com coisas que são podres e desprezíveis diante do caráter de Jesus e a partir da vida exemplar do nosso Mestre Jesus. É por isso que nesta noite nosso grito para o Senhor é perdão, Senhor. Perdão, tem misericórdia de nós. Há um grito do nosso coração pela santidade de Jesus. Há um grito do nosso coração pela pureza de Jesus. Há um grito do nosso coração pelo caráter e a vida de Jesus, que Cristo cresça e nós diminuamos. Deus, a gente quer jogar o fardo do pecado ao pé da cruz, a gente quer jogar o fardo do orgulho, o fardo da divisão, o fardo, Senhor Deus, da soberba, o fardo de coisas, Deus, que escravizam o nosso coração aos pés de Jesus. Tem misericórdia de nós e obrigado por esta alegria de poder fazer isso. Obrigado, Senhor, pela alegria, Senhor Deus, de não viver com a vida escondida, com a vida falsa, com a vida, Senhor Deus, dupla, com Deus falando coisas, mas o coração não sendo refletido, ó Deus, naquilo que está sendo dito. Senhor Deus, tem misericórdia. Nós queremos um coração honesto, palavras vivas, palavras verdadeiras, a graça de poder se curvar diante de Deus, diante da provocação. Ó Deus, isso é Jesus. Que lindo é Jesus. Que lindo teu Filho perfeito, santo. Que Filho maravilhoso, Deus da nossa vida, que se fez homem, mas que também nos deu a chance, a oportunidade de vivermos a sua vida e reproduzirmos em nós, pelo Espírito Santo e a palavra, o seu coração. Ó Deus, nesta noite, nós perguntamos para cada um de nós, diante do Senhor, se nós estamos em paz. Ouve, Deus, cada um que está aqui nesta noite perguntar isso para o Senhor. Deus, eu estou em paz com isso. Senhor, eu te pergunto se eu estou em paz com isso. Que cada um de nós tenhamos a coragem, Senhor Deus, de ouvir o Senhor mostrar. Ouvir a tua resposta. Deus, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração. Livra-nos da guerra, Senhor. Mas que busquemos a unidade do Espírito e a paz que é Cristo Jesus. Deus, visita esta igreja. Visita cada relacionamento que está aqui representado. Visita casamentos. Visita famílias. Visita, Senhor Deus, ministérios. Visita, Senhor Deus, as nossas relações. Visita as nossas relações com o Senhor. As nossas relações com a gente mesmo. As nossas relações com o próximo. Seja ele, Deus, família, seja ele irmão na fé, seja ele nosso inimigo, seja ele um mundano perdido, Senhor Deus, neste mundo sem Deus. Senhor Deus, que em todas essas coisas haja Cristo Jesus. Que em todas essas coisas haja a paz de Deus que excede todo entendimento. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito imprima a Tua palavra e nos dê fé para crer. Converte o nosso coração. Tira as barreiras que possam nos impedir, Senhor Deus, de entender a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é uma espada afiada que guerreia contra as trevas, contra tudo aquilo que ameaça o Evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, para empenhar esta palavra, Senhor Deus, para nós mesmos e também para os outros. Senhor, nós pedimos um coração firme na palavra.
Pedimos um coração firmado na palavra, crente na palavra, Senhor. E isso é obra do Teu Espírito em nós. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Recomeça, Senhor Deus, nesta noite. Recomeça, Senhor, nesta noite. Tudo aquilo que precisa de um recomeço a partir do Evangelho de Cristo Jesus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.